Hoje vai ser sem maquiagem mesmo, porque eu estou cagando. Nem um pouco a fim de passar maquiagem na minha cara hoje. Esses dias eu fiquei pensando numa coisa. Eu até conversei um pouco com meu namorado sobre se existe algum estigma ou algum senso comum aí de que estudar na USP é difícil. Porque a gente sabe, claro, que existe essa coisa de que passar na FUVEST é difícil, que entrar é difícil, e é mesmo, é difícil pra caralho. Não sei, porque eu, antes de entrar na USP, eu tinha uma noção muito errônea, ingênua, de que eu ia passar no vestibular e eu ia finalmente parar de estudar, sabe? Tipo, pra mim o vestibular era um deadline, assim, tipo, eu vou estudar até aqui e aí depois eu vou poder viver minha vida. E não é isso que aconteceu de maneira nenhuma, assim. Eu entrei na USP e eu percebi que pra manter nota boa, pra você conseguir entender o que o professor tá falando, eu teria que continuar estudando meio que diariamente até. Do mesmo jeito que eu fazia pra passar no vestibular. E isso foi um choque pra mim, porque o primeiro semestre, as minhas notas do primeiro semestre não foram boas, sabe? Não foram assim, eu não reprovei em nada. E eu fiquei acima da média, mas foram. Eu fiquei desapontada, sabe? Porque eu sempre fui aluna nota 10, assim, sabe? No colégio. E aí eu cheguei na USP, a primeira prova que eu fiz, eu tirei 5,5. Fiquei tipo, quê? Eu fiquei assustada, sabe? Então, uma vez que eu entrei, eu sei, sabe, o nível de dificuldade, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas aí eu fiquei pensando o que as pessoas acham de fora sobre estudar na USP, sabe? Porque eu tentando voltar pro mindset que eu tinha antes de passar na FUVEST, eu achava que na verdade, eu nunca pensei como seria a minha rotina dentro da universidade. Minha preocupação era passar. Sabe? Minha preocupação era passar no vestibular. Eu nunca parei pra pensar de tipo, eu tô lá dentro e agora? Entendeu? Mas eu não sei, tá vendo? Eu fiquei pensando, eu fiquei me perguntando, putz, será que as pessoas acham que é tipo, que é muito difícil, que todos nós somos brilhantes, ou que todos nós somos burros e a gente não aprende nada mesmo? Sabe? Eu não sei, porque também a gente tá num momento muito esquisito na nossa história em relação ao relacionamento entre universidade e a população em geral, vai entre, sabe, a comunidade acadêmica e a comunidade não acadêmica, ou seja, o resto das pessoas. O carro do ovo tá passando, será que dá pra ouvir? Ah, ele tá longe ainda. Quando ele chegar perto, eu já vou terminar de gravar esse vídeo. Eu acho assim, independente do que as pessoas acham ou não, eu queria então esclarecer, sabe? Tipo, se é difícil estudar na USP. A minha resposta curta é que sim. A minha resposta longa é que não é difícil, talvez do jeito que você esteja achando que é. Porque, eu vou falar por mim, claro, né? Não é tão difícil a matéria, sabe? Não é que é difícil acompanhar. Entende o que eu quero dizer? Não é difícil academicamente falando. Eu acho que assim, tem uma matéria ou outra que exige um pouco mais de esforço. Vai. Por exemplo, quando eu fiz Moderna 2, História Moderna 2, eu senti uma grande dificuldade de acompanhar o curso, sabe?
porque o professor ele tinha um sotaque muito forte, ele é italiano. Ele tinha um sotaque muito forte, ele falava às vezes muito rápido e eu não entendia o que ele estava falando. E não só literalmente não entendia o que ele estava falando, mas também quando eu entendia, ele estava falando de umas coisas tão complexas que eu ficava muito perdida na aula dele, sabe? Então, assim, existem sim essas situações em que é academicamente difícil estudar na USP, e aí, pra mim, pelo menos, a solução é me voltar pros textos, né? É pelo menos tentar entender o que os textos estão dizendo. Porque aí, né, você imprime, ou sei lá, você lê no Kindle, uma coisa assim, e dá pra você passar um tempo, né? Tá ali, você pode reler, ler outro, enfim. Esse é um caminho sempre viável, assim, você se focar na bibliografia do curso. E em situações assim é o que a gente acaba fazendo mesmo. Se a aula não tá sendo muito clara, cara, lê o texto e entende pelo menos o que o texto tá dizendo, o texto daquela aula, aquele autor, enfim, pelo menos a parte da historiografia do curso você vai ter, entendeu? Mas não é o caso da maioria, esse caso de você não conseguir acompanhar o curso. Mas a minha resposta é sim, é difícil estudar na USP? Sim, é difícil estudar na USP, porque exige um esforço contínuo. Porque não é, por exemplo, que nem no colégio, que pelo menos eu, né, tirando história, que eu sempre, tipo, li o material didático de história, porque, lógico, eu sempre gostei, mas tirando história, eu só estudava quando tinha prova, sabe? No dia anterior, vai. Ou alguns dias antes, no final de semana anterior, alguma coisa assim. Tipo, eu só estudava quando tinha prova, entendeu? E na USP não é assim que funciona. Eu tenho certeza que tem pessoas que estudam lá que levam assim. Mas aí, ou você é um gênio, ou você não liga tanto assim pra sua nota, sabe? O que é possível, né? Às vezes a pessoa só quer passar. Não precisa tirar 10, precisa tirar o mínimo, que é 6. O mínimo é 6, o mínimo é 5. Eu acho que o mínimo é 5 na USP, pra você não ficar de recuperação. Eu não sei, porque eu nunca tive que me preocupar com isso. Mentira. Mas é verdade, eu não sei. Mas assim, eu, pelo menos pra mim e pras pessoas que eu conheço, meus colegas, né, é um esforço constante, assim, sabe? É ler o texto toda semana, daquela aula. Não precisa ler todo, ninguém lê todo, não vou falar ninguém, deve ter alguém que lê todos. Mas assim, lê a maioria dos textos semanais, sabe? Dá uma acompanhada no que o professor tá falando. É um esforço contínuo. E aí quando o professor que dá a prova, quando vai chegando a data da prova, aí você revê os textos que você já leu. Você volta para os textos, às vezes lê de novo, às vezes só lê o que você grifou, ou, sabe? Volta nas suas anotações daquela aula sobre aquele texto que o professor falou sobre aquele autor e tal. E aí então o estudar para a prova acaba sendo uma revisão de tudo que você já fez ao longo do semestre, entendeu? E aí, se você não fez nada ao longo do semestre, aí você tem que ler, tipo, tudo. Sei lá quantas páginas, mas bastante a média. A média por professor eu diria que é entre 30 e 50 páginas por semana. E por curso, né? Então, se você faz 4 matérias no semestre, cada professor tem aquelas suas 30 páginas por semana.
E se você não leu nada, e vamos supor que os 4 professores pedem prova no final do curso, fudeu. Se você não fez nada, sabe? Porque você não tem o que revisar, você vai ter que ler pela primeira vez. Ou não ler, chegar na prova sem o texto lido, entendeu? O que é um perigo, porque 90% das vezes os professores que pedem prova, eles perguntam coisas sobre a bibliografia do curso. Por exemplo, o que esse autor disse, compare esse autor com esse, ou ele pede por tema, tipo, esse tema, quantos autores falaram desse tema, o que eles falaram desse tema, sabe? Geralmente é uma articulação dos textos do curso, e se você não tem os textos do curso lidos, você não vai conseguir fazer, entendeu? Porque não dá pra chutar. Não é uma alternativa A, B, C, D, você, eu acho que é a C e próxima. Não, a gente tem que dissertar nas provas na USP, pelo menos em história, né? Nas ciências humanas, vamos dizer assim. É uma pergunta e você tem 4 laudas da folha. Uma folha que eles entregam lá, a folha de prova da USP, pra você responder aquela questão. Tem professor que no máximo pergunta 2 coisas. E aí você tem as 4 laudas para responder as 2 perguntas. Então, assim, você tem que ter o conteúdo na cabeça para você conseguir dissertar. Mas, por outro lado, eu não acho, uma vez que você faz esse processo de acompanhar os textos, acompanhar as aulas minimamente, não é difícil você acompanhar. Sabe? Não é que mesmo fazendo tudo isso é muito difícil. Não é tão difícil assim. Academicamente falando, não é que você não vai conseguir entender, como por exemplo, eu nunca consegui entender física. Você vai conseguir acompanhar. Mas demanda um esforço que, sei lá, às vezes muita gente trabalha e não tem tempo de dar esse esforço, ou às vezes não tá afim mesmo, tá de saco cheio, ou ficou doente, sabe, por 2 semanas perdeu os textos, enfim. Existem várias dificuldades, né, a esse acompanhamento que a gente precisa fazer. E eu acho que o outro aspecto, esse é um aspecto de por que eu acho que é difícil sim estudar na USP. O outro aspecto é o psicológico. As pressões. Eu só consigo pensar em termos genéricos sobre isso. Mas tenta me entender aqui, por favor. Assim, vou explicar com exemplos então. Uma vez que a gente precisa dar esse esforço semanal, vamos dizer assim, para a faculdade, quando a gente se dá o tempo de folga, por exemplo, eu quero ver um filme, sábado, sabe, eu não quero ler nada, eu quero ficar com o meu namorado, eu quero ficar com os meus pais, eu quero sair, eu quero ir pra balada, não sei. Você fica com aquilo na cabeça. Você fica com aquilo, tipo, putz, eu não devia estar fazendo isso, devia estar estudando. Sabe? É um martelinho que fica aqui na sua cabeça, tipo, você devia estar estudando, você devia estar estudando, você devia estar estudando. Sabe? E isso causa com que a gente não relaxe, sabe? Mesmo nos tempos livres, a gente tem essa sensação de que o nosso tempo livre tem que ser dado pra faculdade também. Entendeu? Não é só estar lá e frequentar. Quando a gente tá em casa, como a gente tem bastante coisa pra fazer, sempre, a gente fica com essa coisa, com essa angústia, sabe? Tipo, putz, eu tô vendo esse filme, mas eu podia estar lendo um texto. Eu vejo esse meme semanalmente, assim, no Facebook. Sabe, que o universitário fica com essa coisa. E é verdade, a gente fica com essa coisa. E
Claro que tem uns que ficam mais, tem uns que ficam menos, mas... E quando e os que ficam mais, é um negócio que mexe muito com você, sabe? Você fica pilhado, você fica com insônia, você fica estressado, você não consegue, sabe, falar com as pessoas normalmente, você não consegue sair desse negócio de tipo, eu preciso estudar, eu preciso ler esse texto, porque segunda-feira eu tenho aquela aula e não sei o que. Você fica nisso, sabe? E isso é horrível. É muito horrível, sério. E é o aspecto psicológico disso, né? É a pressão que a gente mesmo se coloca porque existe essa pressão na faculdade, entendeu? Da gente tá sempre botando esse esforço, sabe? E aí quando você chega no seu quinto ano, por exemplo, como eu, são 5 anos daquele esforço, assim, então tipo, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Pra você ter, sabe, um diploma que, na moral, nem vai me dar tanto dinheiro assim, né? Porque eu me formando em história. Mas enfim, esse assunto é muito depressivo pra mim. Não vamos entrar. Então é isso. Respondi a pergunta. Espero. Podem deixar perguntas nos comentários. Sobre a dificuldade ou não, enfim. Dá uma olhada no meu canal, tenho outros vídeos sobre a USP, sobre passar na FUVEST, sobre vestibular, toda essa porra. E é isso. É isso, né? É isso. Beijo. Tchau.